Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Capítulo 28. Negando-se e seguindo a Cristo. Neste capítulo quero considerar novamente os versículos 38 a 42. Já examinamos esses versículos por 2 vezes. Primeiro os examinamos de maneira geral, relembrando certos princípios básicos que governam a interpretação. Em seguida consideramos as declarações particulares do texto uma por uma, nos seus detalhes, e vimos que o interesse de Nosso Senhor era que fossemos libertos de todo desejo de vingança pessoal. Nada é tão trágico como a maneira pelas quais tantas pessoas, ao chegarem a este parágrafo, mergulham de tal forma em seus pormenores e se inclinam tanto por argumentar sobre se é certo ou errado fazer isto ou aquilo, que perdem completamente de vista o grande princípio aqui expresso, isto é, a atitude do crente para consigo mesmo. Essas ilustrações foram usadas por Nosso Senhor simplesmente para destacar o seu ensino concernente àquele grande princípio fundamental. É como se ele houvesse declarado: vocês precisam ter um correto ponto de vista sobre vocês mesmos. As suas dificuldades resultam do fato que vocês tendem por errar nesse particular. Em outras palavras, a preocupação primária do Senhor Jesus, nesta passagem, envolvia aquilo que somos, e não aquilo que fazemos. Todavia, aquilo que fazemos é importante, porque indica aquilo que somos. E Jesus ilustra aqui esse aspecto, afirmando: se você é aquilo que afirma ser, é dessa maneira que você vai comportar-se. Isso posto, deveríamos concentrar a nossa atenção não tanto sobre as ações, mas antes, sobre as atitudes que levam a essas ações. Eis a razão pela qual, quero reiterar, é essencial que aceitemos esse ensino do Sermão do Monte na sequência em que o mesmo foi apresentado. Não temos o direito de considerar essas injunções particulares a menos que já tenhamos aprendido e dominado os ensinamentos contidos nas bem-aventuranças, e nos tenhamos submetido a esses ensinamentos. No presente parágrafo, a nossa atitude para com nós próprios é apresentada dessa forma negativa, e no parágrafo seguinte, ela é exposta positivamente. Ali, Nosso Senhor passa a dizer: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5.43-44 versão corrigida. Mas, aqui, nos interessamos sobre o aspecto negativo da questão, e esse ensino reveste-se de uma importância tal, dentro do Novo Testamento, que precisamos considerá-lo uma vez mais. Por mais de uma vez já verificamos que o Sermão do Monte está repleto de pontos doutrinários. Nada é tão patético como a maneira pela qual tantas pessoas costumavam comentar, cerca de 30 ou 40 anos atrás, havendo ainda quem assim o faça, que a única porção do Novo Testamento em que realmente acreditavam e da qual realmente gostavam, era o Sermão do Monte, e isso pelo motivo de ali não haver nenhuma teologia ou doutrina. Ele é um sermão prático, disseram, apenas um manifesto ético, sem o conteúdo de doutrina ou dogma. Mas nada há de tão triste quanto essa opinião, porquanto o Sermão do Monte está repleto de doutrina. Temos a prova disso aqui mesmo, neste parágrafo. O que importa não é tanto que me compete voltar a outra face, e sim, que eu me encontre em um estado que me capacite a estar pronto a fazê-lo. Essa doutrina envolve toda a minha perspectiva sobre mim mesmo. Ninguém pode pôr em prática o que Nosso Senhor aqui ilustrou, a menos que já tenha rompido definitivamente consigo mesmo, no tocante aos direitos que tem sobre sua própria pessoa, no tocante aos direitos de determinar o que fará, e, sobretudo, no tocante ao dever que tem de romper com aquilo que comumente chamamos de direitos pessoais. Em outras palavras, sob hipótese nenhuma devemos fixar a atenção sobre nós mesmos. Conforme já averiguamos, a maior dificuldade nesta vida é, em última análise, esse constante interesse quanto ao nosso próprio eu. E o que Nosso Senhor está inculcando aqui é que essa nossa tendência deve ser inteiramente eliminada em nós. Precisamos desvencilhar-nos desse pendor de estarmos sempre atentos a qualquer ataque ou insulto, ou seja, de estarmos sempre numa atitude defensiva. Era isso que Nosso Senhor tinha em mente. Todas as propensões dessa ordem precisam desaparecer, e isso, como é natural, significa que temos de deixar de lado a sensibilidade quanto ao nosso próprio eu, essa condição inteira segundo a qual o nosso próprio eu está à flor da pele, postado em um tão precário equilíbrio que a mais leve perturbação é capaz de desequilibrá-lo. Sim, é necessário que essa nossa atitude cesse inteiramente.
A condição acerca da qual nosso Senhor falava aqui reveste-se de natureza tal que toma o crente em alguém que simplesmente não pode ser atingido. Talvez essa seja a maneira mais radical que exista para expressar essa declaração de Jesus. No capítulo anterior, relembrei-lhe aquilo que o apóstolo Paulo dissera sobre si mesmo, em 1 Coríntios 4.3, onde escreveu: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Paulo entregará toda a questão do seu julgamento aos cuidados de Deus, e dessa maneira, entrará em um estado e condição em que não podia ser atingido. Esse é o ideal que deveríamos ter por alvo essa indiferença para com o próprio eu e seus interesses. Certa declaração feita pelo famoso George Miller, a respeito de si mesmo, parece ilustrar muito claramente esse ponto. Ele escreveu: houve um dia em que morri totalmente, morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade, morri para o mundo, sua aprovação e censura, morri para a aprovação ou condenação da parte de meus próprios irmãos e amigos. E, desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Essa é uma assertiva sobre a qual deveríamos ponderar profundamente. Não posso imaginar sumário mais perfeito e adequado do ensino do Senhor Jesus, neste parágrafo, do que essas palavras de George Miller. Miller foi capacitado a morrer para o mundo, para sua aprovação ou censura, foi capacitado a morrer até mesmo para a aprovação ou censura de seus amigos e mais íntimos companheiros. E também deveríamos observar a ordem de prioridades que Miller usou em sua declaração. Em primeiro lugar, ele falou sobre a aprovação ou a censura do mundo, em seguida, sobre a aprovação ou censura de seus íntimos e amigos. Não obstante, ele declarou haver obtido sucesso em ambos esses aspectos, e o segredo disso, no dizer do Miller, era que ele havia morrido para si mesmo, para o próprio George Miller. Não há que duvidar que em suas palavras encontramos uma bem definida sequência de valores. O aspecto mais remoto é o mundo, e então figuram os seus amigos e colegas. Contudo, a questão mais dificultosa de todas é o homem morrer para si mesmo, para sua própria aprovação ou censura de si mesmo. Certos grandes artistas encaram com desdém as opiniões do mundo. Por acaso o mundo não aprova a obra deles? Pois tanto pior para o mundo, dizem os grandes artistas. Os homens são tão ignorantes que nada entendem. Podemos tornar-nos imunes às opiniões das massas populares e das turbamultas, imunes às opiniões do mundo. Entretanto, ainda precisamos levar em conta a aprovação ou a censura daqueles que estão mais próximos de nós, os quais nos são queridos, daqueles que estão intimamente conosco. A opinião desses últimos é mais altamente valorizada por nós, pelo que também mostramos-nos mais sensíveis para com essa opinião. Sem embargo, o crente deve atingir aquele estágio segundo o qual consegue ultrapassar até mesmo essa barreira, segundo o qual percebe que não se pode deixar controlar por essas questões. Finalmente, o crente poderá chegar ao último e final estágio, o qual concerne aquilo que um homem pensa sobre si mesmo, sua própria avaliação, sua própria aprovação ou julgamento de si mesmo. Pode-se notar, em muitas biografias, que muitos homens conseguiram libertar-se dessa sensibilidade para com o mundo e para com seus entes queridos, embora tivessem descoberto que isso envolve uma tremenda batalha, um conflito quase impossível de ser sustentado, em que o indivíduo esforça-se por preocupar-se consigo mesmo e com o juízo que ele faz de si. Mas, enquanto estivermos preocupados com este último estágio, na realidade não estaremos livres do perigo de sermos influenciados por aqueles outros dois aspectos anteriores, que são bem mais fáceis. Por conseguinte, a chave para o completo êxito, de conformidade com George Miller, é que precisamos morrer para nós mesmos. George Miller havia morrido para si mesmo, para suas opiniões, para suas preferências, para os seus gostos e aversões, para a sua própria vontade, enfim, a sua preocupação exclusiva, o seu grande ideal, era ser aprovado por Deus. Ora, esse é justamente o ensino de nosso Senhor nesta passagem, onde ele mostra que o crente deve atingir um estado e uma condição tal, que também possa falar a exemplo do que fez George Miller. O ponto que se segue, como é óbvio, é que somente quem é crente pode agir dessa maneira. É em relação a isso que encontramos o aspecto doutrinário deste parágrafo. Ninguém pode alcançar esse nível espiritual, a não ser que seja um crente. Temos aí a própria antítese, o oposto do que sucede no caso do homem natural.
É difícil imaginar-se qualquer coisa mais afastada daquilo que o mundo geralmente descreve como um cavalheiro. Em consonância com o mundo, um cavalheiro é alguém que se empenha pela sua honra e pelo seu bom nome, chegando a entrar em luta pelos mesmos. Embora um cavalheiro não mais costume desafiar para um duelo aquele que o insultou, no momento em que é insultado, visto estar proibido de tal reação pela lei, isso é o que ele faria, se pudesse. Essa é a ideia do mundo sobre um cavalheiro, e sobre sua honra pessoal. E nessa atitude, sempre está em foco a autodefesa. Isso aplica-se não somente ao indivíduo propriamente dito, mas também à pátria e a tudo quanto pertence a esse indivíduo. É indubitável que não incorremos em erro ao dizer que o mundo despreza o homem que não defende esses valores, pois o mundo admira o tipo agressivo de pessoa, aquela pessoa que se impõe aos outros e que está sempre pronta para defender a si mesma e aquilo que denomina de sua honra. Portanto, afirmamos claramente, sem pedir desculpas a quem quer que seja, que ninguém pode colocar esse ensinamento de Jesus em prática se não for um crente autêntico. Um homem precisa haver nascido de novo e ser uma nova criatura, antes que possa viver como tal. Ninguém pode morrer para si mesmo, a menos que também seja capaz de asseverar: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a doutrina do renascimento espiritual. Em outras palavras, é como se o Senhor houvesse afirmado: vocês precisam viver dessa maneira, mas não poderão fazê-lo enquanto não tiverem recebido o Espírito Santo e enquanto não houver em vocês uma nova vida. Vocês precisam tornar-se pessoas completamente diferentes, vocês precisam ser totalmente transformados, vocês precisam tornar-se um novo ser. O mundo tem profunda aversão por esse tipo de ensino, e pretende fazer-nos acreditar que, de diversas maneiras, qualquer um pode aproximar-se desse elevado ideal sem qualquer ajuda externa. Já houve tempo em que se costumava ouvir muito acerca da palavra de alguém que leva tudo na esportiva, ou de ser um desportista, e assim por diante. Ultimamente, entretanto, quase não se ouve falar em coisas dessa natureza, pela razão óbvia que há muitos homens que se tornaram famosos como desportistas, e quando se trata de participar de alguma competição, demonstram grande senso de honra pessoal, dispondo-se a não figurarem em primeiro lugar e a não se considerarem grande coisa. No entanto, quando se trata dos seus casos de divórcio, exibem total ausência de honra pessoal, de decência comum, de veracidade e do senso de direito e equidade. Oh não! Só por ser um desportista ninguém pode viver em harmonia com esses moldes bíblicos. Isso é inteiramente impossível para os indivíduos mundanos, incluindo os melhores e mais excelentes elementos deste mundo, pois trata-se de uma atitude possível somente para aquele que foi regenerado, que recebeu o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Tendo assim descortinado a doutrina, agora precisamos fazer uma pergunta de ordem prática. Como é que eu poderei viver desse modo? Alguém poderia dizer: você já nos apresentou o ensino bíblico, mas sinto que é dificílimo pô-lo em prática, pois, ao tentar obedecer-lhe, inclino-me por falhar. Como é que alguém poderia viver esse tipo de vida? Em primeiro lugar, aproximemo-nos da questão de conformidade com um ângulo puramente prático. Antes de tudo, convém-nos enfrentar esse problema inteiro do próprio eu, com toda a honestidade. Precisamos deixar de alegar desculpas, precisamos deixar de desviar-nos do problema. Esse problema deve ser honesta e francamente enfrentado. Precisamos manter todo o ensino diante da mente, examinando-nos à luz do mesmo. Todavia, não basta que façamos isso apenas de uma maneira geral. Também precisamos examiná-lo quanto a seus particulares. Sempre que eu notar em mim mesmo alguma reação de defesa própria, ou o senso de contrariedade, ou o sentimento de que fui ferido e prejudicado, ou de que alguém me fez alguma injustiça no instante mesmo em que eu sentir que esse mecanismo de defesa entrou em ação, simplesmente cumpre-me examinar-me tranquilamente, dirigindo a mim mesmo determinadas perguntas, tais como: exatamente por qual motivo essa questão me aborrece? Por que fico triste ao deparar-me com ela? Qual é a minha verdadeira preocupação diante dela? Estou realmente interessado por algum princípio geral de justiça e retidão? Fico verdadeiramente comovido e perturbado pelo fato que, em meu coração, estou procurando defender uma causa justa, ou, se confessasse com honestidade, apenas estou preocupado comigo mesmo? Será tudo isso apenas aquele terrível e sujo egocentrismo e auto-interesse? Aquela condição mórbida que tomou conta de mim? Será tudo isso apenas um orgulho doentio e desagradável? Esse autoexame é essencial se quisermos ser vitoriosos no que toca a essa questão.
Por experiência própria, todos conhecemos bem essas coisas. Quão fácil é explicarmos tudo isso de outra maneira qualquer. Precisamos dar ouvidos àquela voz que fala dentro de nós. E então, se essa voz disser, você sabe perfeitamente bem que tudo isso não passa desse seu horrendo orgulho, que o leva a concentrar sua atenção em você mesmo, em sua reputação e em sua grandeza, então teremos de admitir e confessar o fato. Naturalmente, esse reconhecimento nos será extremamente doloroso. Não obstante, se quisermos elevar-nos até ao nível do ensino de nosso Senhor, teremos de passar por esse processo. Nisso consiste a negação do próprio eu. Uma outra coisa que pertence ao campo prático e que se reveste da mais elevada importância é percebermos a extensão do controle do próprio eu sobre as nossas vidas. Você já tentou aquilatar a intensidade desse controle? Examine a si mesmo, a sua vida, o seu trabalho diário e as coisas que você faz, bem como os contatos que você precisa estabelecer com outras pessoas. Reflita por alguns instantes acerca da extensão do controle do seu eu sobre todos esses aspectos de sua vida. É espantosa e terrível a descoberta da extensão do envolvimento desse autointeresse e dessa autopreocupação, inclusive no campo da pregação do Evangelho. Trata-se de uma descoberta verdadeiramente horrível. Estamos interessados em expor o Evangelho corretamente. Mas, por qual razão? Visando a glória de Deus ou por causa de nossa glória pessoal? Tudo quanto fazemos e dizemos, a impressão que causamos ao conhecermos casualmente outras pessoas sobre o que realmente nos preocupamos. Se você analisasse todas as facetas de sua vida, e não apenas suas ações e sua conduta, mas também o seu modo de vestir-se, a sua aparência, e tudo mais, você ficaria admirado ao descobrir a extensão dessa atitude doentia em favor do próprio eu. Avancemos, entretanto, mais um passo. Pergunto às vezes se por acaso já percebemos até que ponto essa miséria, essa infelicidade, esse fracasso e essas tribulações em nossas vidas devem-se a apenas uma coisa, a saber, ao nosso próprio eu. Examine os acontecimentos da semana anterior, considere em sua mente e relembre, em sua consciência, os momentos ou os períodos de infelicidade e tensão, a sua irritabilidade e o seu mau gênio, as coisas que você disse e fez, das quais você agora se envergonha, aquelas coisas que realmente o deixaram perturbado e desconcertado. Examine todas essas coisas uma por uma, e ficará surpreso ao descobrir que quase cada uma dessas coisas retomará a questão do próprio eu, a questão dessa sensibilidade consigo mesmo, desse cuidado com o próprio eu. Não há que duvidar quanto a isso. O eu é a principal causa da infelicidade que marca as nossas vidas. Você talvez diga, mas a falta não é realmente minha, pois outras pessoas muito me têm provocado. Pois bem, faça uma análise de você mesmo e da outra pessoa, e você descobrirá que a outra pessoa muito provavelmente agiu daquela forma por causa do próprio eu, e também que você está ressentido pela mesma razão. Se ao menos você tivesse demonstrado a atitude certa para com a outra pessoa, conforme nosso Senhor passa a ensinar no parágrafo seguinte, então você lamentaria as atitudes daquela outra pessoa e oraria por ela. Em última análise, pois, você mesmo é o culpado. Ora, é ótimo quando consideramos pelo seu lado prático essa questão, de maneira honesta e franca. A maior parte da infelicidade e das tristezas, a maior parte das nossas dificuldades na vida e na experiência diária derivam-se dessa origem e fonte que é o próprio eu. Entretanto, galguemos até um nível superior a esse, e reflitamos sobre a questão conforme uma perspectiva doutrinária. É muito bom considerarmos o próprio eu segundo um ângulo doutrinário e teológico. De acordo com o ensino das Escrituras, o eu foi o responsável pela queda do homem no pecado. Não fora o eu e o pecado jamais teria penetrado neste mundo. O diabo foi suficientemente arguto para reconhecer o poder do eu, e por esse motivo, é que a tentação foi lançada em termos egoísticos. É como se Satanás tivesse dito, Deus não está sendo justo com vocês. Vocês têm uma queixa e um ressentimento justo. E o homem concordou com a sugestão, e essa foi a própria causa da queda. Não haveria nenhuma necessidade de conferências internacionais a fim de procurarem solucionar os problemas das nações, nestes nossos dias, não fora a queda no pecado. A dificuldade inteira resume-se no próprio eu e na sua imposição. Nisso consiste o próprio eu doutrinalmente considerado. Mas essa atitude egoísta sempre significa um desafio contra Deus, sempre significa que eu me entronizei no lugar de Deus, e por conseguinte, sempre será uma atitude que me separa dele.
Afinal de contas, todos os momentos de infelicidade na nossa vida devem-se a essa separação entre nós e Deus. A pessoa que realmente goza de comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa feliz. Não importa se ela está em uma masmorra, se os seus pés estão amarrados ao tronco, ou se está sendo queimada viva em na fogueira. Ainda assim, tal pessoa será feliz porquanto encontra-se em comunhão com Deus. Não tem sido essa a experiência dos santos através de todos os séculos. Portanto, a causa final de qualquer miséria ou ausência de alegria é a separação de Deus, e a única causa dessa separação, entre nós e Deus, é o nosso próprio eu. Sempre que nos sentirmos infelizes, isso significará que, de alguma forma ou de outra, olharemos para nós mesmos e pensando somente em nós mesmos, em vez de desfrutarmos de companheirismo com Deus. De conformidade com as Escrituras Sagradas, o homem estava destinado a viver inteiramente para a glória de Deus. Cumpria-lhe amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas energias. Considerados em todos os seus aspectos, o homem estava destinado a viver de modo a que sua vida redundasse na glória do Senhor. Por conseguinte, constitui pecado qualquer desejo de glorificar-se a si mesmo e de salvaguardar os interesses do próprio eu, porque, quando assim agimos, estamos olhando para nós mesmos, em vez de olharmos para Deus e buscarmos a sua honra e glória. Ora, é precisamente essa atitude humana que Deus condenou. Essa é a atitude que ficou sujeita à maldição divina, à ira de Deus. E, conforme compreendo o ensino escriturístico, eventualmente a santidade aponta para esse fator, para nosso livramento dessa vida egocêntrica. Em outras palavras, a santidade não deveria ser concebida primariamente em termos de ações, mas antes, em termos de nossa atitude para conosco. Essencialmente, não está em pauta o fato que eu não estou praticando determinadas coisas e estou tentando fazer outras. Existem pessoas que nunca praticaram certas coisas, mas ainda assim são reputadas pecaminosas, porquanto vivem tomadas de orgulho próprio. Assim sendo, devemos considerar essa questão em termos do próprio eu, em termos de nosso relacionamento para com nós próprios, e uma vez mais, devemos perceber que a essência da santidade consiste em que sejamos capazes de asseverar, como fez George Miller, que morremos completamente para esse eu que tanta devastação tem causado em nossas vidas e em nossa experiência diária. Por fim, vamos subir até ao nível mais elevado em nossas considerações, a fim de refletirmos sobre esse problema do próprio eu à luz da pessoa de Jesus Cristo. Por qual razão o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo? Em última análise, ele veio a fim de libertar a humanidade desse seu egoísmo. Em Cristo encontramos uma vida destituída de egoísmo, no modo mais perfeito. Consideremos como ele desceu da glória celestial até ao estábulo de Belém. Por qual motivo ele veio assim? Para essa indagação só há uma resposta possível. É que Cristo não considerava a sua própria pessoa. Isso forma a própria essência da declaração de Paulo, em Filipenses 2. Ele é eternamente o Filho de Deus, sendo ele, igual a Deus, desde a eternidade passada. No entanto, ele não levou isso em conta, não julgou que deveria aferrar-se ao direito que tinha de manifestar a sua glória. Pelo contrário, humilhou-se e negou-se a si mesmo. Jamais teria havido encarnação não fora o fato que o Filho de Deus pôs de lado, por assim dizer, o próprio eu. Mas consideremos igualmente a sua vida destituída de egoísmo nesta terra. Jesus sempre insistiu que as palavras que proferia não as dizia de si mesmo, e que as ações, conforme ele mesmo disse, o Pai me confiou para que eu as realizasse. João 5,36. É dessa maneira que compreendo o ensinamento paulino acerca da auto-humilhação de Jesus na cruz. Está em foco o fato que, tendo vindo a este mundo na semelhança de homem, deliberadamente Jesus se fez dependente do Pai, e não considerou a si mesmo de forma alguma. Disse Jesus, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, Hebreus 10,7. E assim ele deixou-se ficar inteiramente dependente do Pai, em todas as coisas, tanto no tocante às palavras que dizia como no tocante a tudo quanto fazia. O próprio Filho de Deus humilhou-se até esse extremo. Ele não viveu para si mesmo, e nem por si mesmo, em qualquer sentido. E o argumento utilizado pelo apóstolo foi o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2,5.
Naturalmente podemos perceber essa atitude, acima de tudo, na morte de Cristo na cruz. Jesus era inocente e sem culpa, porquanto jamais pecou ou fez qualquer malefício contra quem quer que fosse, e no entanto, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Eis aí, a cruz de Cristo é a suprema ilustração e o argumento do Novo Testamento é este. Se confiarmos no Senhor Jesus Cristo e crermos que Ele morreu pelos nossos pecados, isso significa que nosso mais profundo desejo deveria ser morrermos para o próprio eu. Esse foi o propósito final de sua morte, não meramente que fossemos perdoados, ou que pudéssemos ser salvos do inferno. Antes, foi que pudesse ser criado um povo novo, como também uma nova humanidade, uma nova criação, que um novo reino fosse estabelecido, composto de pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Ele é nosso modelo. Conforme diz Paulo em Efésios, Deus nos formou, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Agora, pois, estamos sendo conformados à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Essa é a linguagem das Escrituras. Assim sendo, podemos afirmar que a razão da morte de Cristo na cruz era que você e eu pudéssemos ser salvos e desvinculados dessa vida do próprio eu. E ele morreu por todos, diz novamente o apóstolo, em 2 Coríntios 5. Nós cremos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. E conforme o ensino de Paulo, qual foi a razão disso? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:14-15. Isso espelha a vida para a qual fomos chamados. Não fomos chamados para uma vida caracterizada pela autodefesa e pela autossensibilidade, e sim, para uma vida em que, mesmo quando insultados, não retaliemos. Mesmo quando recebamos uma bofetada no lado direito do rosto, estejamos prontos a voltar também a outra face. Mesmo quando um homem chega a demandar conosco diante dos tribunais, querendo arrebatar-nos a túnica, estejamos dispostos a entregar-lhe também a capa. Quando alguém nos compelir a caminhar 1 milha, caminhemos 2, e quando alguém vier a pedir alguma coisa de nós, não retruquemos, isso é meu. Pelo contrário, que digamos, se este homem está padecendo alguma necessidade, e se eu posso ajudá-lo, assim farei. Cumpre-nos dizer, já rompi definitivamente comigo mesmo, morri para mim mesmo, e a minha exclusiva preocupação é a glória e a honra de Deus. Essa é a modalidade de vida para a qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morreu com o intuito que você e eu pudéssemos viver dessa maneira. Graças a Deus, o Evangelho prossegue a fim de dizer que Cristo ressuscitou e enviou para a sua igreja, isto é, para cada um daqueles que nele confiam, o Espírito Santo, com todo o seu poder renovador e transmissor de energias. Se estivermos tentando viver essa qualidade de vida contando apenas com nossas próprias forças, então estamos condenados ao mais completo fracasso, e isso antes mesmo de começarmos. Entretanto, munidos da bendita promessa e do oferecimento do Espírito de Deus, para que ele venha habitar e operar em nós, então a nossa esperança tornasse firme e inabalável. Deus tomou possível para todos nós aquela modalidade de vida. Se George Miller pôde morrer para George Miller, por qual motivo cada um de nós, que é crente no Senhor, também não poderia morrer para esse nosso eu, que é tão pecaminoso, que nos impele a tantas misérias, desgraças e infelicidades? Pois essa vida de acordo com os impulsos do próprio eu, é uma aberta negação da bendita operação do Filho de Deus, realizada na cruz do Calvário.